Quando nós estudamos a geografia bíblica, isso nos ajuda a alicerçar a nossa compreensão de que a revelação bíblica, a revelação que Deus fez para nós humanos, não se deu em outro plano, não se deu em um outro universo, se deu na nossa história, se deu no nosso planeta. Não se deu num cenário fantasioso, numa fábula, numa coisa assim, de outra natureza que a nossa. Não, se deu na nossa natureza, se deu na nossa história. Se deu num cenário específico, né, da nossa contagem de tempo, da nossa compreensão acerca do que é a Terra. Às vezes, os relatos bíblicos podem parecer muito distantes, porque eles se dão em um outro lugar geográfico. No entanto, é possível aperfeiçoar ainda mais a nossa compreensão da verdade bíblica quando nós estudamos o cenário em que aqueles relatos se dão. Estudar a geografia, estudar o relevo, estudar a posição, estudar a localização daqueles locais citados pelos relatos bíblicos nos permite associar o nosso conhecimento acerca dos relatos e dos ensinos bíblicos ao estudo da própria história da humanidade. Na escola, nossos filhos e nós mesmos estudamos sobre civilizações, sobre épocas, sobre os assírios, sobre os egípcios, né? Estudamos sobre o Império Romano, estudamos sobre várias sequências de impérios, né? A história dos povos, a história das civilizações. E a Bíblia também acontece naquelas mesmas referências das disciplinas escolares. Há como falar sobre o relato bíblico quando nós mencionamos a história. Há como nós falarmos sobre relatos bíblicos quando nós falamos sobre geografia, quando nós estudamos a geografia na escola. Existem muitas referências hoje em dia. Graças a Deus nós temos muitos recursos à nossa disposição. E quando nós estudamos o relato bíblico, a geografia bíblica, nós conseguimos associar todos esses temas e aprofundar ainda mais a nossa experiência como estudantes da Bíblia. Bom, em terceiro lugar, estudar a geografia bíblica nos permite ter uma dimensão melhor, uma visualização melhor dos cenários bíblicos, né? As distâncias entre as cidades, a distância de uma cidade para outra, o cenário em que uma batalha se dá, as proporções, né? A altura dos montes, o que os personagens bíblicos estão vendo de fato, né? As fronteiras do país, as fronteiras da região. Nos permite também buscar fotos, buscar vídeos, sim, porque isso tudo existe, de locais que são efetivamente citados na Bíblia. Compreender melhor por onde Jesus andou, compreender melhor o que se passou com as pessoas que são citadas ali. Nos permite ter uma visão mais realista, porque é muito comum nós nos deixarmos impressionar por algumas explicações e interpretações que são equivocadas. Muitas pessoas que tentam ensinar, ou melhor, qualquer pessoa que tenta ensinar a Bíblia, procura, via de regra, ensinar com a maior boa vontade possível, mas isso muitas vezes é perpassado por interpretações equivocadas que vão sendo repetidas ao longo dos tempos. Quando você estuda a história bíblica, a geografia bíblica, a geopolítica, né? Isso vai dissipando essas interpretações equivocadas. Quando nós estudamos a geografia bíblica, isso facilita o nosso domínio do conhecimento bíblico. Nos habilita a expor melhor o conhecimento bíblico, os assuntos bíblicos, e até defender melhor a nossa fé. Porque outras pessoas vêm e nos questionam, mas isso aí vocês estão falando de uma história da carochinha. Não estou falando de história da carochinha. Isso aconteceu neste país, neste local,
Eu te mostro os vídeos, eu te mostro os lugares, eu te mostro as fotos. Fica até mais fácil para mostrar por que é que nós cremos no que cremos. Em quinto lugar, estudar a geografia bíblica nos permite ensinar melhor aos nossos filhos. Nosso melhor público, nosso público principal precisa ser os nossos filhos, precisa ser aquelas pessoas que estão à nossa volta. E também nos permite, evidentemente, ensinar a outras pessoas que queiram aprender. Isso nos habilita a entendermos melhor os fatos do mundo atual. Nós, vira e mexe, estamos escutando sobre Israel, sobre Palestina, sobre conflitos na faixa de Gaza, Cisjordânia, e sobre o Egito, sobre a Síria, sobre a Jordânia, sobre o Oriente Médio. E é exatamente ali que se dão os relatos bíblicos. Quando nós estudamos a geografia bíblica, nós temos condição de associar uma coisa a outra, entender melhor. Estou escutando uma notícia, estou lendo uma notícia, lendo uma reportagem e penso, poxa, foi bem aí que aconteceu aquela batalha. Foi bem aí que Jesus passou, que falou aquilo para os discípulos e tal. E você começa a perceber melhor quem é quem, nos cenários atuais, inclusive. Todo bem é bem de Deus. Deus coloca ao nosso dispor muitas coisas boas. E nada mais natural para nós do que nós utilizarmos essas coisas como bons dispenseiros a fim de compreendermos melhor aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus revelou para nós e também para sermos habilitados pelo Espírito Santo para desenvolver os nossos dons, os nossos talentos e estarmos mais prontos para mostrar a verdade bíblica e defender e mostrar a razão na nossa fé.